buscando o que edifica. Meus amados irmãos, tudo que nós precisamos para a edificação da nossa vida de fé com Deus, só encontramos buscando aqui na palavra. A nossa dedicação de vida com Deus tem que ser na palavra, buscando o conhecimento da palavra. Tudo que nós precisamos para a nossa vida edificada, firmada, alinhada na comunhão com Deus, na direção de Deus, temos que buscar aqui na palavra. Tudo que nós precisamos está aqui. Gente, quanta gente aí, quantos e quantos estão perdendo tempo aí com coisas vãs, vivendo o que a Bíblia diz, sacrifício de tolo, uma vida de busca a Deus em vão. Quantas pessoas estão priorizando, dedicando suas vidas a tanto ritual, sacrifício de culto vão, irmãos, esquecendo simples e mais objetivo que é a palavra. Eu estou aqui agora na minha casa, no quarto, um momento tranquilo, estou com nenhum compromisso, aqui ó, estou me alimentando, estou buscando a Deus, estou me enchendo de Deus, aqui. Quando eu paro para me alimentar, examinar, buscar o conhecimento da palavra dele, eu estou buscando a Deus. Buscar a Deus é isso. Quantas pessoas, por não estar sendo formadas no entendimento da verdade, estão perdidas, vivendo devoções, sacrifícios, obrigações vãs, priorizando e se desgastando e se entregando a uma vida de devoção, de prática, de fé em Deus, por caminhos vãs. A busca de Deus é aqui, irmãos. Tanta gente aí entendendo, não, vou buscar a Deus aonde? Ali, aqui, acolá. As pessoas estão dentro das igrejas, dentro dos cultos, buscando a Deus. Estão se perdendo mais de Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque as pessoas dentro desses cultos, dentro dessas igrejas, estão sendo formadas em outros conceitos, não no do Evangelho. Não estão recebendo a direção da luz de Deus. Estão andando em trevas. A pessoa vai para uma igreja, para um culto de igreja, passa 2 horas se alimentando e aprendendo o quê? Passa 2 horas vivendo a emoção de poder, de movimento, de profecia, de revelação, de que é forte, ouvindo os homens lá criando mentira, falando língua que ninguém entende nada, ninguém aprende nada, dizendo que Deus está falando quando Deus não está falando nada, porque Deus nesse lugar não fala, porque a palavra dele não está indo ao conhecimento do povo, e Deus fala para a sua igreja pela palavra. É a palavra de Deus que leva o conhecimento dele para o povo. Mas o povo não tem mais a palavra nesses movimentos de culto. É os profetas que dizem assim, Deus está dizendo. O povo está ouvindo agora, não é mais a palavra. É os profetas que dizem, Deus mandou entregar, Deus está me revelando, Deus está dizendo. Ana Paula, a minha irmã, até a filha de Lene, ore por ela. Eu peço, por favor, amém. Amém, Ana Paula. Vou orar sim, minha amada. Que Deus esteja protegendo e livrando de todo mal, enfermidade, sua irmã. Tá certo? Tá bom? Sua mãe, sua família, você. Deus abençoe. Tá bom, minha irmã, amiga aqui da comunidade Ana Paula. Filha de Lene, né? De Paulinho, meu amigo. Uma boa tarde para você e a paz do Senhor, tá? Estou aqui ministrando a palavra e levando para as pessoas o conhecimento da verdade, irmão. Por onde as pessoas vão ser libertas. Por onde as pessoas vão encontrar o caminho da esperança, do socorro, da solução dos seus problemas, que a humanidade não contempla, não vê, porque a humanidade só consegue ver os seus problemas seculares deste mundo. O maior problema que o homem tem que ver, que a humanidade precisa ver, é o problema espiritual. O ser humano está dentro de um perigo espiritual. O perigo nesta vida aqui nós corremos todo dia. Mas o maior perigo que o ser humano está correndo é o espiritual para a eternidade.
de morrer, sair deste mundo, não importa a causa, a hora, o momento, a situação, a circunstância, o fato é que vão morrer. Depois da morte é o pior que tem para o homem. O pior problema para o homem é partir deste mundo sem Jesus. E estar em Jesus não é estar dentro de nenhuma religião ou igreja. É isso que eu quero sempre mostrar para o povo, para iluminar a mente do povo, para tirar o povo dessa mentira, desse caminho falso de Deus, dessa segurança falsa de Deus, desse meio falso de Deus que o povo vive por meio das religiões e igrejas. O povo precisa ser advertido com a verdade, para que a mente e o entendimento seja iluminado, esclarecido. E isso só pode acontecer com a luz de Deus, que é o Evangelho de Cristo, a palavra que ilumina o nosso entendimento para nos guiar na direção verdadeira com Deus. Então, aqui, irmãos, nós temos que dedicar nossa vida, nosso tempo de busca na palavra. As pessoas estão mais dedicadas a priorizar suas obrigações religiosas, suas vidas de igreja, suas tabelas de culto, seus rituais, sacrifício religioso. Cuidado! O mundo vive esse princípio. A humanidade vive por esse caminho para encontrar a graça de Deus. Só que esse caminho não é o que leva o homem a encontrar a graça de Deus. Não é o caminho da vida religiosa, das obrigações e dos sacrifícios e tarefas religiosas. É o caminho da graça, do amor, da misericórdia, por onde o homem encontra a direção para Deus, que é Jesus, a palavra dele. Nós aprendemos isso encontrando ele, pelas escrituras que nos leva a ele. O conhecimento de Cristo é o mais importante que a humanidade precisa. A maior necessidade da humanidade é ir a Cristo, encontrar a Cristo, estar em Cristo. Essa é a maior necessidade que a humanidade precisa buscar enquanto tem tempo para livrar do maior perigo que a humanidade está. Não vai, já está. O perigo da condenação eterna. A humanidade já está dentro desse perigo. Só Jesus é o socorro. Só Jesus é a esperança. Só Jesus é o Salvador que pode livrar o homem desse perigo. E é por isso que a sua maior necessidade não é de uma religião, de uma igreja, de uma vida religiosa. É de conhecer a Cristo. E depois de conhecê-lo, estar nele, sendo liberto e andar por ele para a salvação. Cristo Jesus. Aqui, irmãos, nós temos que se dedicar a isso. Tudo que nós precisamos de Deus está aqui. Revelado aqui. Todo conhecimento que nós precisamos de Deus está aqui. Toda a busca de Deus que nós precisamos é aqui. Não é ali, aqui e acolá. Eu estou na minha casa, estou buscando a Deus, estou me enchendo de Deus, estou me revestindo do Senhor, estou na comunhão com Deus, estou avivando a minha vida com Deus. Não é dentro de culto de avivamento, não é dentro de culto de revestimento, não é dentro de culto de poder de unção, não é dentro de culto disso ou daquilo outro. Eu só posso encontrar a minha vida preenchida com Deus, buscando a Deus, avivado em Deus, estando em comunhão com Deus aqui na palavra. Não é ali, aqui e acolá, na dependência de um sistema religioso, onde o povo hoje é dependente, alienado, subjugado, robotizado, escravizado, dentro de uma dependência de igreja. Se não tiver ali, então você está fora de Deus. É isso que o povo é ensinado hoje. Onde tudo é centralizado no homem, no líder de tal instituição. Ele é a autoridade, ele é o oráculo, ele é a direção, ele é quem tem que submeter, é a ele que temos que ir para encontrar Deus. Os homens se colocando como mediador entre o povo e Deus, dentro das igrejas e religiões. E o povo tudo subjugado no cabresto do homem, na autoridade e no domínio dos homens. Líderes religiosos que estabelecem sua hierarquia de poder e autoridade sobre os demais, onde se colocam como grande
dominando e a autoridade dele sobre o povo. Que é isso? Vocês precisam ser libertos disso. Agora, essa libertação só vai acontecer quando vocês conhecerem a verdade, que é a palavra de Deus aqui, ó, que nos revela a verdade de Deus. Para a gente ser livre. Então, a palavra de Deus, irmãos, tem tanta coisa boa aqui. Tanta coisa importante para o nosso conhecimento da vida com Deus. O povo está desprezando isso porque estão mais preocupados nos seus cultos, nos seus movimentos, na sua formalidade religiosa, na sua devoção nas sociais, nas congregações, nas suas religiões. O povo está mais preocupado em ir para o culto da vitória, ó. O povo está mais preocupado em ir para a campanha da restauração, ir para o culto profético, ó. O povo está mais preocupado em subir monte para buscar a Deus. E Deus não se encontra buscando eles subindo, porque Deus já desceu para nos encontrar. Não é eu que subo para encontrar Deus, aleluia. O próprio Deus desceu, aleluia, para que a gente pudesse encontrar Ele, aleluia. E Ele está bem próximo de nós, dizendo a cada um de nós, venham a mim. Não é indo para monte buscar a Deus. Não é indo para a igreja buscar a Deus. Não é vivendo um ritual religioso buscando a Deus. É ouvindo o chamado dele. Ele disse, vinde a mim. Ele não disse que você vai ter que subir para encontrar ele. Ele desceu. Aleluia. Ele desceu até nós, porque nós não poderíamos de forma alguma chegar a ele. Ele que veio a nós para nos reconciliar com ele e nos levar para o alto, para onde ele está. Aleluias. E Jesus disse, vinde a mim. Aleluias. O caminho para você encontrar Deus não é ali, não é acolá, não é dentro de igreja, não é em monte, não é em campanha, não é em culto, não é em pacto, não é dentro de nenhum ambiente local, estrutura física. O meio de você encontrar Deus é ouvindo a pregação do Evangelho, porque Deus ele convida o homem a vir a ele pelo Evangelho. A palavra diz isso ou não? Vamos ver o que diz aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 14. Para o que, pelo nosso evangelho, vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui, os irmãos, Deus chamou vocês pelo evangelho que nós pregamos. É pelo Evangelho que Deus chama a humanidade a vir a Ele. Vinde a mim para encontrar nele o gozo, a paz, a segurança, o perdão, a justificação, a salvação. E indo a Ele você está no lugar seguro, protegido, guardado para a promessa da vida eterna. Não é estando ali, aqui e acolá, como hoje o povo ensina dentro da mentira religiosa. Pelos líderes que pregam a mentira em nome de verdade de Deus, os ministros de Satanás. Então nós temos que conhecer essa verdade, irmão. O povo buscando tanta coisa, é tanto sacrifício religioso, é tanto culto em nome de busca de Deus, é tanto movimento em nome de poder de Deus, é tanta busca por Deus ali, aqui e acolá, é tanto movimento que diz que é de Deus para o povo estar lá, vivendo, participando, e nada disso é o meio para você encontrar Deus. Se você não se dedicar na sua vida a buscar o conhecimento da palavra, para encontrar direção para Deus e nela estar, você está vivendo sacrifício de tolo. Todo o seu esforço é vã. Toda a sua busca de vida religiosa, de tarefa, de consagração, de obrigação, cumprindo, sendo devoto e praticante a toda regra e norma que se colocam para você viver e praticar dentro das religiões, isso não vale de nada. Hein? Não é esse o mérito, o meio por onde o homem chega a Deus. Por onde o homem tem a comunhão com Deus. Por onde o homem encontra a reconciliação e a paz com Deus. Por onde o homem encontra a salvação e a comunhão com Deus. Estando na promessa da vida eterna com Deus. Não é por esse meio. Não é por essa vida, essas práticas religiosas. É pelo entendimento do homem, vida com Deus. É questão de conhecimento e entendimento. Você tem que conhecer a palavra e nessa palavra andar com entendimento. Na sua vida, no seu viver.
Não é andar dentro de obra, de sacrifício, de obrigação religiosa dentro de igreja alguma. É andar com a palavra de Deus aqui no seu coração, para não pecar contra Deus, para estar vivendo em santidade para Deus. Porque vida santa não é você se vestir assim ou assado. Vida santa não é você estar indo para a religião. Santidade com Deus não é uma vida religiosa, é uma vida de entendimento andando na palavra. Eu convido você a me mostrar e procurar nas Escrituras aonde é que a palavra de Deus ensina alguém santificar a sua vida dentro de algum sacrifício, tarefa, usos e costume ou vida religiosa. Aonde é que a palavra de Deus nos ensina o princípio de uma vida santa com Deus, dentro de igreja, cumprindo o sacrifício, vivendo a formalidade, dentro daquele sistema que estabelece toda a regra e todo o meio para o povo viver com Deus? Eu procuro e pergunto a você aonde está nas Escrituras. Agora, eu vou te mostrar nas Escrituras o que é vida santa com Deus, o que é santificar a vida com Deus. Se você abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 17, versículo 17, Jesus vai dizer: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É aqui que nós devemos santificar a nossa vida. Não é ali dentro da igreja. É aqui. Ela estando aqui para eu andar por ela. Como disse Davi, guardei a tua palavra onde? No meu coração, no entendimento, para viver ela, para não pecar contra Deus. Eu só tenho uma vida santa com Deus, santificando minha vida a Deus, quando eu ando pelos valores e os princípios da palavra. Não é quando a gente anda nos valores, nos princípios e nas regras de religião. Vou te mostrar o que a Bíblia mostra sobre santificação. Se tu pegar a palavra de Deus e abrir na carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo 1, o versículo 20, vamos ver o versículo 22. Diz assim: purificando as vossas almas, observe o que a palavra diz, purificando as vossas almas na obediência à verdade. Como é que eu purifico minha vida com Deus? Como é que eu santifico minha vida com Deus? Obedecendo o quê? A regra da religião, da igreja, do pastor, do papa, do padre, da instituição religiosa? Obedecendo a verdade. O que é a verdade? Vamos fazer a pergunta que Pilatos fez a Jesus? O que é a verdade para que eu possa crer? Ó, a verdade é ali. A verdade não é um conjunto de regras, de doutrina, de princípios, de valores. A verdade é o próprio Jesus. O que ele prega é de se guardar, de se crer, porque ele é a verdade, ele não mente. O que ele prega é a verdade. Então a palavra vai dizer que eu tenho que santificar a minha vida obedecendo à verdade, que é Jesus, a palavra dele. Não é essa santificação que o povo vive dentro de igreja. Não. Venha se santificar, irmão. Venha para o culto de jejum. Venha para o culto de consagração. Venha para o culto da restauração. Santifique sua vida, irmão. Aonde? Em ritual de culto, irmão. Esses movimentos que não tem palavra, não tem instrução. Só tem oba-oba, reteté e prá. Só tem conversa de argumento, de discurso do homem. Um discurso moralista, de santidade, dentro dos preceitos da religião. Não é a santidade que Deus quer que a gente viva, é a palavra, é na palavra dele, irmão. É pela palavra que devemos santificar a nossa vida. É estando e guiado pela palavra e andando com o entendimento, irmão. Quantos estão dentro da sua religião, da sua vida, do seu sacrifício, da sua devoção, sem entendimento nenhum de Deus? Não conhecem nada do que a palavra orienta. Não, mas na minha igreja é assim. Meu pastor ensinou assim. Na minha igreja tem que ser assim. Você está perdido de Deus. Você está sendo guiado por onde? Ó, a tua igreja, o teu pastor. Você tem que ser guiado pela palavra. Você tem que colocar a sua vida na dependência firmada
com a garantia de tua vida estar segura em Deus, não é dentro de uma igreja, é na palavra. Jesus falou que a palavra dele é a rocha, aonde a gente está alicerçado. Jesus falou que discípulo dele é quem ouve e guarda a palavra dele. Jesus falou que quem vai para o reino de Deus, quem entrará no reino dos céus, não é quem está dentro de igreja cumprindo a santidade e a devoção de igreja. É quem guarda a palavra dele, quem cumpre a vontade do Pai. Está entendendo? Aí eu quero questionar você aqui. E quero questionar você dentro do princípio da palavra. Eu vou questionar, não é baseado pela palavra. Eu vou fazer uma pergunta para você. A gente está dialogando aqui. Depois você pode expor sua crítica, seu comentário, se concorda ou não. Vamos trabalhar, vamos trabalhar dentro da luz das Escrituras, da palavra de Deus. Porque nós temos que trabalhar os princípios e os valores de Deus, não é pelo que ensina a religião A, B ou C, é pela palavra. Vamos trabalhar e formar o conhecimento pela luz das Escrituras. Eu pergunto para você, Jesus vai dizer assim, lá em Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. A pergunta é, qual é a vontade de Deus para essa humanidade? Para mim e para você. Estou dando um tempo aí para você pensar e responder. Se quiser botar no comentário aí, bota. Qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo de Deus? Qual é o propósito de Deus para a humanidade? Aí eu vou fazer para você 3 perguntas. É que a humanidade vá para alguma religião ou igreja buscar ele, para encontrar ele? É que a humanidade viva uma vida de escravidão, dependência e devota e praticante de trabalhos e obrigações e tarefas religiosas dentro de igreja para agradar a ele? É que a humanidade esteja colocando a sua confiança dentro dos seus trabalhos e da sua vida religiosa dentro de igreja, como se estivesse nele? Essa é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus, irmão? Eu vou te mostrar nas Escrituras a vontade de Deus. A vontade de Deus, o propósito de Deus, o que Deus quer da humanidade, é que a humanidade ouça a palavra dele e creia no testemunho que ele dá. E o testemunho que Deus dá para o homem não é de religião, de igreja, de lugar, de vida, de mérito, de obra, de sacrifício, de devoção, de usos e costumes, de caridade. O testemunho que Deus dá é de Jesus Cristo, para que todo aquele que vá ao seu Filho, que crê no seu Filho, que se converta e se entregue ao seu Filho, para que, através do seu Filho, o homem encontre o perdão dele, o homem encontre a comunhão com ele, o homem encontre a misericórdia dele, o homem encontre a justificação dele, o homem receba a promessa dele, do Pai, no Filho, pelo Filho. Então, a vontade de Deus é que todos creiam em Jesus para que sejam salvos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Olha a vontade de Deus, que o ímpio se converta para que viva, para que não sofra a condenação. Essa convenção é a Cristo, não é uma religião. Olha o que diz a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. E venham, não é viver uma vida religiosa. Não é estar dentro de nenhuma religião ou igreja. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem, vindo ao conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Quem é essa verdade? Jesus. Você tem que conhecer Jesus, meu irmão, para poder encontrar o grande tesouro do céu que está oferecido à humanidade através de Jesus. Não é de igreja ou religião. E para a gente estar dirigindo o nosso sermão à luz das Escrituras, olha o que Paulo vai dizer escrevendo sua carta aos
Filipenses. Olha o que Paulo vai dizer. Olha o que Paulo vai dizer em relação à vontade de Deus. O que é que o homem precisa? O que é que Deus quer do homem? Não é que o homem se filie a uma religião e passe a ser um devoto, um praticante, radical, fanático, vivendo escravizado na dependência, alienado em nenhuma religião. O que Deus quer de nós é que tenhamos o conhecimento de Cristo, é que cremos em Cristo, é que estejamos em Cristo, para que assim alcançamos a graça dele, que ele oferece a todos os homens. Paulo vai escrever isso a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. É isso que Deus quer de nós. Que em Cristo recebamos, aceitamos a graça que ele nos dá. Que graça é essa? Salvação, irmão. É o favor imerecido de Deus para o homem. Pela graça sois salvos. Pelo favor de Deus nós somos salvos. A graça é o favor imerecido que nós não merecemos, que recebemos de Deus. Agora, isso é dentro da igreja? Isso é em trabalho religioso? Olha o que diz Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante o quê? Ao sacrifício religioso, mediante ao batismo dentro da igreja, mediante a guardar o sábado, mediante a dar dízimo, mediante a ser crente de uma igreja evangélica. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mediante a fé. Mas que fé é essa? É a fé da crença da igreja evangélica? É a fé da crença da igreja católica? É a fé da crença do grupo religioso dos mormons, Testemunho de Jeová, do espiritismo? Qual é a fé? Por onde eu alcanço a salvação, que é o dom gratuito de Deus? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem das obras, é dom de Deus. Mas essa fé, ela não é por nenhuma crença nem dogma de religião. Essa fé é mediante a palavra. De sorte que a fé, ela é pelo ouvir. Essa fé que Deus quer que você tenha, por onde você vai receber a salvação, que é o dom gratuito dele, é gerada no seu interior por meio da pregação do evangelho. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E esse dom de Deus é que o homem precisa para ser salvo, que é o favor imerecido, que o homem não merece. Que é a salvação para o homem. Que o homem não pode ser salvo. O homem não pode se salvar por nenhum meio. Se ele não alcançar, se ele não receber a salvação, o meio por onde Deus dá, oferece a ele, para ele ser salvo, ele continua perdido. Porque o apóstolo Pedro, em determinado momento, pergunta a Jesus: Senhor, quem é que pode se salvar? Jesus vai dizer: para o homem, isso é impossível. Isso é impossível para o homem se salvar ou buscar algum meio que leve ele a ser salvo. Aí Jesus vai dizer: mas para Deus, não. Para Deus não, porque foi Deus que operou, preparou, proporcionou esse meio de salvação impossível para o homem, para que o homem tivesse a oportunidade de se salvar. Foi o próprio Deus que preparou. E essa salvação não é dentro de sacrifício ou de vida religiosa. A causa da salvação é o próprio Jesus Cristo. Hebreus 5:9. Sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação. Para quem? Para todos os que lhe obedecem. Obedecer é o quê? É crer na palavra. E essa palavra tem que ser gerada para você quando você ouve ela. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. Ela é gerada em nós pelo ouvir. Pelo ouvir pela palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Como vão crer naquele de quem não ouviram? É preciso ouvir a palavra, que é Jesus, o evangelho. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Esse crer é a atitude do homem de ouvir e se converter para ser salvo. Crendo no que o evangelho ensina. Jesus não disse que a salvação é por meio de igreja, de obra religiosa, de vida religiosa, dentro de nenhuma religião ou igreja. A salvação é por meio do crer, do ouvir, da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa fé não vem de vós, é dom de Deus.
Essa fé é gerada no vosso interior, aqui, ó, no entendimento, pela pregação do Evangelho, de sorte que a fé ela é pelo ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. E essa palavra tem sido pregada porque Jesus disse, vão pregar a todos os lugares, a todas as pessoas em todos os lugares. Quem crê será salvo. Vão pregar, vão anunciar essa palavra que vai gerar no homem a fé, a confiança, porque fé é confiança, é esperança, é acreditar, é se entregar, é se conduzir, é se dirigir naquilo que você ouve naquela orientação. Então, quem crê no Evangelho, que é uma informação que nos conduz, nos dirige ao alvo para encontrar o amor, a misericórdia, a graça, o perdão de Deus para a salvação, quem crê no que o Evangelho informa e seguir, será salvo. O Evangelho não trata de igrejas evangélicas, de religião evangélica. O Evangelho não condena ninguém porque usa uma bermuda, usa um brinco, a mulher usa uma maquiagem. O Evangelho não convida ninguém a viver preso, devoto, praticante, a nenhum sacrifício de vida religiosa. O Evangelho não ensina ninguém que para encontrar Deus e servir a Deus tem que estar num ambiente exclusivo, centralizado, com o nome de igreja, casa de Deus. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho é uma informação que nos leva a Cristo, a estar em Cristo, firmado em Cristo, guiado por Cristo, sendo devoto e praticante a doutrina de Cristo, não negando e guardando e sendo fiel até a morte, a palavra de Cristo. Aleluias. O Evangelho ensina isso. E é por isso que eu estou aqui pregando isso para você. Porque eu conheci o Evangelho, fui liberto, que eu também era vítima, passei um tempo escravizado, com a minha vida presa no entendimento de que eu só poderia ser de Deus se tivesse dentro de tal instituição. Porque eu tinha que crer em Jesus. Mas eu tinha que crer em Jesus estando numa igreja, numa religião. Porque não adianta eu crer em Jesus e não ter uma igreja, e não ter uma religião, para eu estar e ser de Deus. Porque para eu ser de Deus e ser salvo, eu tenho que estar numa igreja. Não, o Evangelho não ensina isso. O Evangelho me ensina a crer em Jesus, para que eu seja membro da igreja de Cristo, que é a igreja de Deus que vai ser levada. O Evangelho não me ensina a estar dentro de igreja do homem para eu ser de Deus. Vocês estão entendendo como os princípios de Deus são manipulados, falsificados, adulterados, deturpados, trocados dentro das religiões pelos líderes? Eles deturpam, eles falsificam o princípio, a verdade do Evangelho. Se você parar, meu amado irmão, para analisar tudo que é ensinado como princípios e valores de vida com Deus para o povo viver dentro das igrejas e religiões, pelos líderes religiosos, se você for prudente para analisar e comparar o que Jesus ensinou com o que ensina hoje os pastores, os papas, os padres, os anciões, os sacerdotes, os bispos, os profetas, os não sei o que, dentro das igrejas, você vai ver que não confere com o que Jesus ensinou. E vai de encontro ao que Jesus ensinou. E anula a graça de Cristo. Anulam o sacrifício de Cristo. Colocando princípios e valores como regra para ser salvo o homem. Como meio do homem estar em Deus e ser de Deus. Eles anulam o sacrifício de Cristo. Porque nada substitui o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi o único. É o único meio por onde o homem é aceitável por Deus. Cristo deu a vida dele com essa finalidade. Para proporcionar para a humanidade julgada, condenada, perdida de Deus, um meio de salvação. O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo na cruz do Calvário, nos abriu a porta, nos abriu o caminho para chegar a Deus. Não é uma igreja o caminho. Não é uma vida de devoção e obediência a nenhuma ordenança religiosa. Jesus, na sua morte, ele disse, Pai, está consumado. Consumado é feito, é realizado, é concluído o que era pedido por Deus para o homem receber dele o seu perdão. Foi realizado por Cristo. Jesus cumpriu tudo aquilo que era exigido por Deus para o homem receber dele o perdão que o homem não poderia cumprir. O castigo que nos traz a paz
ele sofreu. A condenação que era para nós, Jesus sofreu. A morte do inferno que era para nós, Jesus sofreu. Mas ele venceu tudo isso. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, aleluias! Venceu o diabo, para que em Cristo sejamos mais que vencedores. Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que Paulo expressou na sua primeira carta aos Coríntios 15, 58, 57. E Paulo vai dizer também lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nos lugares celestiais. Em Cristo, aleluia, aleluia, aleluias, glórias, glórias, bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio de seu Filho nos concedeu a oportunidade de estar com Ele, reconciliado para a eternidade com Ele. Glórias, glórias, glórias a Jesus. Agora, vê o que é que as pessoas fazem, irmãos. Irmãos, isso é muito sério você parar para dar atenção que você ouve. Esteja mais atento a ouvir. Veja o que é que os líderes fazem, os pastores, os padres, todos os líderes religiosos do sistema do inferno, religioso, evangélico, católico, espírita, porque o sistema religioso é trevas, não é de Deus, é do diabo. Vai de encontro ao que o Senhor nos ensina. Tudo que o sistema religioso forma no povo como princípio e valor de Deus, vai de encontro ao evangelho. Veja como é sério isso. A palavra de Deus vai dizer que a nossa vitória é em Cristo, porque por Ele Deus nos concede a vitória. Que a nossa bênção está em Cristo, porque por Ele já estamos na bênção de Deus. Que a nossa libertação está em Cristo, por Ele somos libertos. Veja o que é que os homens fazem da igreja. Aí eles anulam o sacrifício de Cristo e levam o povo a buscar vitória aonde? Dentro de culto de campanha de vitória, dentro de igreja. Dentro de culto de quebra de maldição. Dentro de culto de libertação. Veja o que é que os homens estão fazendo, irmão. E você está sendo levado por isso. Ensino anátema. Ensinamentos que são pagãos, místicos. O povo vivendo. O povo entendendo que tem que buscar a vitória de Deus no culto da vitória. Ser liberto no culto da campanha de libertação. Sair da maldição na campanha de quebra de maldição. Enquanto tudo isso já foi feito por Cristo, para que a gente estando em Cristo seja mais que vencedor. Nenhuma condenação há para nós. Sejamos libertos. As bênçãos de Deus já nos alcançam em Cristo. E olha o que aqui os homens fazem, irmão. Anulam o sacrifício de Cristo. Faz as pessoas viver presas no ritual, em sacrifício, em devoção, em suas vidas e escravizada, alienada dentro de culto de igreja. Não, porque é o culto da campanha da marcha, da chave, a campanha da vitória. Não, para Deus te abençoar, faça o pacto, faça o voto. Não, para você encontrar Deus, tem que vir para a igreja, tem que buscar a bênção na igreja, tem que estar na campanha da vitória para Deus te dar a vitória. Veja o que é que os homens estão fazendo, irmão. Estão tirando vocês do entendimento da verdade. Por onde vocês vão ser libertos? Em Cristo, o cristão não precisa viver escravo de nenhuma vida independente de igreja ou religião. O cristão, em Cristo, ele já está realizado com Deus. Ele não precisa de ritual, de sacrifício para buscar a Deus. Ele não precisa disso ou daquilo outro para ser santo, para estar na presença de Deus. Ele em Cristo, ele já está santificado. Em Cristo já estamos justificados. Em Cristo já somos salvos. Eu não preciso disso ou daquilo, de ritual, de cerimonial para ser salvo. Em Cristo já estou abençoado por Deus. Eu não preciso ir para a campanha de culto de bênção buscar bênção. A bênção de Deus me alcança. Em Cristo não há nenhuma condenação nem maldição na minha vida. Eu não preciso estar em campanha de quebra de maldição, em campanha de prosperidade, em campanha de abrir caminho, não sei o que. É tanto culto, é tanta campanha, é tanto movimento dentro de igreja. O povo tudo cego, perdido, andando sem direção, vivendo um mundo falso de Deus dentro dessas religiões e igreja. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Que essa mensagem
Alcance o vosso entendimento para iluminar, porque é a palavra que eu estou levando, é a verdade do evangelho que eu estou ministrando, para iluminar o seu entendimento que está corrompido. O diabo, ele cega o entendimento das pessoas, para que as pessoas não contemplem a luz do evangelho de Cristo, que ilumina a nossa mente. Você está sendo formado não é no evangelho de Cristo. Então compare o que o teu líder, teu pastor, teu papa, teu padre, teu ancião, teu apóstolo, teu profeta, teu bispo, teu pastor presidente. Analise o que é que você está sendo formado pelo ensino que ele está te dando nessa igreja. Compare com o que Jesus ensinou e veja se confere. Se não conferir, meu irmão, saia daí. Sabe por quê? Porque o tal não tem a Deus. Ah, não, irmão Wellington, meu pastor é um homem de Deus. Por que você diz isso? Qual é o critério que você usa para dizer isso? Porque ele é um líder que está na frente? Porque ele é pastor? Porque ele é o pastor presidente? Porque ele é o soberano sobre vocês? Quem disse que homem de Deus é quem é pastor, papa ou padre? Quem disse que homem de Deus é algum líder religioso? Quem disse isso? Quantos líderes religiosos aí estão a serviço do diabo? É outro princípio que você julga errado. Por quê? Porque você não conhece a verdade. Olha o que a palavra vai dizer. Jesus vai dizer assim em João 8,44. Vocês têm por pai o diabo. Se vocês fossem de Deus, vocês ouviam a doutrina que eu prego. Porque a palavra que eu prego não é minha, é do Pai que me enviou. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Vocês não são de Deus. Vocês são do diabo. Agora, vem cá. Jesus falou isso para quem? Para os ladrões? Para as prostitutas? Para os adúlteros? Para os malfeitores? Para os corruptos? Para os bêbados? Para os drogados? Jesus falou isso para quem? Para os religiosos. Jesus se dirigiu com essa palavra para os religiosos. Jesus vai dizer aos religiosos que eles eram do diabo e não de Deus. Oxê, mas eles eram religiosos. Apresentavam a justiça, uma santidade, apresentavam ser homem de Deus. E Jesus vai dizer que eles eram do diabo. Jesus vai dizer, vocês, exteriormente, aparentam ser justos para os homens. Mas para Deus não. Deus conhece cada um de nós. Não é no exterior, é no interior. Vocês são sepulcro caiado. Por fora parece justo para Deus, santo. Mas por dentro o interior está corrompido, está podre, está sujo, está afastado de Deus. Vocês só enganam os homens com essa aparência de santo. A Deus não, porque Deus está reprovando vocês. Jesus disse isso para quem, hein, irmãos? Se você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus 23, você vai ver Jesus falando isso para os religiosos, os líderes, os homens que se diziam de Deus. Jesus não falou isso para nenhum pecador comum. Foi para os pecadores religiosos que se achavam santo de Deus. Porque quem é de Deus não é quem é de nenhuma religião. Não é quem é líder religioso nenhum. Quem é de Deus é quem está na palavra. É quem foi formado na palavra. É quem se rendeu à palavra. É quem está vivendo e praticando a palavra. Olha o que o apóstolo João vai dizer na sua segunda carta. No versículo, porque não tem capítulo. A segunda carta do apóstolo João, versículo 9 e 10. João vai dizer assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Rapaz, isso é muito sério. E aí ele continua dizendo: se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não o recebais, nem tampouco o saudais. Cumprimente como irmão na fé, porque ele não é da fé. Ele não tem a Deus. Ele não está na luz, está nas trevas, guiado por Satanás. A palavra vai dizer isso, eu não estou aqui trazendo interpretação minha. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba, porque o tal não tem a Deus. Está na palavra.
Segunda carta do apóstolo João, versículo 9 e o 10. Porque não tem capítulo. Quantos estão aí dizendo, eu sou profeta de Deus? Deus tem me usado. Deus tem me dado uma mensagem. Deus tem me usado para revelar, para profetizar, para entregar decreto. Eu sou ungido. Eu sou cheio da unção. Eu sou o ministro de Deus. Vai analisar o ensino que ele está formando no povo, dentro das igrejas. Vai analisar a doutrina que ele está pregando. Vai analisar o conteúdo pelo qual o povo está sendo formado por ele. Não é o evangelho de Cristo. Não é a doutrina de Cristo. Isso mostra que esses não são de Deus. Pode ser padre, papa, pastor. E eu vou ser mais ousado e determinado aqui. Que eu sou taxativo, irmão. Não tem negócio de estar aqui falando com medo para ninguém ficar machucado, não. Eu não estou aqui para machucar ninguém. Agora, se você se acha machucado por ouvir a verdade, vai continuar sendo machucado. Porque eu vou continuar pregando a verdade. Eu tenho um compromisso, não é com o ministério, igreja A, B, C, igreja evangélica, igreja católica. O meu compromisso não é com o pastor presidente de nenhum ministério. O meu compromisso é com Cristo, o governo da minha vida. Por onde ele me guia, me governa pela sua palavra. Eu tenho um compromisso com o evangelho, com o reino de Deus, que é o governo do próprio Deus. Não é com o reino dos homens, dentro das igrejas, ministério, onde o governo é do homem. E eu vou falar uma coisa aqui para você. Você pode ficar com raiva de mim porque você faz parte do sistema. Mas se você quiser estar em Deus, saia do meio deles. Saia do sistema. Venha para Cristo. Você está sendo formado na mentira. Todo aquele que não traz a doutrina de Cristo não é de Deus. Agora eu pergunto, a doutrina que é ensinada dentro do sistema católico romano é a doutrina de Cristo? É não. Então esses padres e pastores têm nada a ver com Deus. Eles se julgam homens de Deus. Os santos pontífices de Deus não são. A doutrina que o sistema religioso evangélico, esses muitos pastores pregam para o povo, é de Deus? É não. É não. Até porque cada doutrina, cada igreja evangélica tem uma doutrina particular. Por isso que há uma grande confusão e uma falta de comunhão no sistema religioso evangélico. Porque eles vivem suas verdades relativas. Porque só há comunhão no povo de Deus e não há como não ter comunhão quando o povo de Deus está na palavra. Quando eu estou na palavra e você também está na palavra, aí há comunhão um com o outro, porque a palavra é a luz. E a Bíblia ensina que nós devemos ter comunhão com quem está na luz, não é com quem está em nenhuma igreja. O católico vai ter comunhão com outro católico. Por quê? Porque a comunhão dele é da doutrina da igreja católica. O evangélico vai ter comunhão com outro evangélico, de que for da sua instituição. Porque no meio evangélico há uma grande confusão e divisão. Porque cada um tem sua verdade, sua doutrina particular. Então, cada evangélico de cada religião, de cada instituição evangélica, vai ter comunhão com o seu grupo. Por exemplo, os da Igreja Evangélica Assembleia de Deus só tem comunhão entre eles. Os outros, para eles, não são de Deus. Porque a verdade de Deus está dentro dela. A doutrina verdadeira é a que eles vivem. Os da Adventista do Sétimo Dia, eles entendem que eles são um grupo verdadeiro de Deus. Os outros não são. Porque a doutrina verdadeira é a deles. Agora, analisa a doutrina da Adventista do Sétimo Dia. Analisa a doutrina da Presbiteriana. Analisa a doutrina da Deus é Amor. Analisa a doutrina da Universal. Analisa a doutrina da Vitória em Cristo. Analisa a doutrina da Internacional da Graça, que diz que é de Deus. Analisa a doutrina dessas igrejas que muitos levantam do bairro. O cara não conhece nada de Bíblia, mas levanta uma casinha, cria 5 ou 6 pessoas para acompanhar ele e já se denomina pastor. E ali cria aquele ambiente como casa de Deus e começa a ensinar o povo. O quê? O que o povo está recebendo de instrução, de informação, de conhecimento de Deus nessas igrejas? É aí que eu digo. Ser de Deus é quem está em Cristo, na palavra dele, trazendo a doutrina dele, pregando a doutrina dele. Não é quem está em igreja nenhuma, irmão. Você pode ficar insatisfeito, aborrecido comigo. Mas analisa comigo a doutrina do sistema religioso dos mormons. Não é a doutrina de Cristo. Aí tem Deus ali operando? Tem não. Porque Deus não opera
aonde está de encontro à verdade dele. É o diabo, irmão. É trevas. A doutrina do sistema religioso dos adeptos testemunhos de Jeová é de Cristo? É não, irmão. Eles negam. São anticristo. Eles negam toda a doutrina de Cristo, todo o evangelho, toda a esperança que o evangelho traz é manipulada, é trocada, é rejeitada dentro da doutrina dos testemunhos de Jeová. Não é a doutrina de Cristo. A doutrina do sistema católico romano, das igrejas evangélicas, não são a doutrina de Cristo. Não é a doutrina de Cristo. É uma só doutrina. Não tem duas ou três doutrinas. Há um só batismo. E não é de água dentro de nenhuma igreja. É o batismo com o Espírito Santo para nos inserir no corpo igreja de Deus como membro. Não é através de batismo de igreja, porque cada igreja tem o seu batismo, tem a sua ideia. E a Bíblia diz que há um só batismo. Não tem o batismo com o Espírito Santo e o batismo de água dentro de igreja. É um só batismo. E é aqueles que é batizado na morte com Cristo, para nascer para Deus, ser vivificado para uma vida com Deus por meio de Cristo, no sacrifício que ele fez por nós. Esse é o batismo que nós recebemos com a garantia do selo de Deus, que é o Espírito Santo. Batizado por ele, como prova da remissão do nosso pecado, da comunhão com Deus. Quando nós cremos e nos convertemos a Jesus, somos batizados pelo Espírito, com o Espírito Santo, para a comunhão com Deus, para ser propriedade de Deus, para a redenção com Deus. Então, analise a doutrina que essas igrejas, seja ela qual for, o sistema religioso, leva ao povo, forma no povo. O povo não está sendo formado discípulo de Cristo, irmão. Porque o que o povo entende e pratica não é o que Cristo ensinou. Rapaz, eu tenho olhado o que os evangélicos têm praticado. O que os católicos praticam é o que Jesus ensinou. Jesus ensinou alguém a estar em procissão, carregando imagem de escultura, fazendo penitência, promessa a homem morto, e crendo em entidades, e vivendo, buscando uma vida como se o líder dessa instituição fosse a ponta, o elo, o mediador que leva eles a Deus? Jesus não ensinou isso. Eu fico triste também quando vejo os evangélicos, irmãos, que dizem que são de Deus, que julgam-se mais santos, vivendo dentro de campanha, de pacto, de voto, buscando a Deus ali, aqui e acolá, entendendo que o lugar para viver uma vida de obediência e submissão a Deus é dentro de uma igreja, na submissão dos homens. E aí eu digo, Jesus ensinou isso. Não, é sério. Olha o paganismo dentro das igrejas evangélicas. Vamos subir monte. Porque no monte a presença de Deus é mais forte. Aí lá o diabo ciranda, viu? Com tanto movimento de reteté que o povo diz é o poder de Deus. E o povo tudo embriagado, ó. O povo tudo manifestado, ó. O povo tudo vivendo uma mentira de Deus como se fosse... vivendo uma mentira do diabo como se fosse mentira de Deus, ó. O diabo é sagaz, é? O diabo, ele é sutil. Ele faz o povo viver a vida de maldição e o povo pensando que estão na bênção. Ele leva o povo a servir e adorar a ele, o povo pensando que está adorando a Deus, ó. Já pensou nisso? Cuidado. Examine-se a si mesmo, para ver se você está na fé verdadeira em Deus, ou se já não foste reprovado. Cuidado, irmão. Vida com Deus não é estar nessa, naquela igreja e dizer, eu sou de Deus. Vida com Deus é questão de entendimento, conhecimento, e ser prudente a estar buscando conhecer cada vez mais, para não se desviar dele. Então o povo dentro do sistema religioso evangélico está lotando igreja. Para quê? Para ir para o culto da vitória. Para ir para o culto de libertação. O povo está dentro das igrejas, vivendo aqueles movimentos de passar pelo Mar Vermelho, passar pela porta da vitória, buscar rosa ungida, receber sal grosso, buscar objeto de fé, viver culto, manifestação, como se fosse um meio para Deus operar. Tudo isso é paganismo, irmão. Jesus não ensinou isso em canto nenhum. Então, que você seja prudente, analise, medite em tudo que você ouviu agora nessa ministração, porque esse é o meu compromisso. Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade que liberta, compromisso com o reino de Deus, levando o esclarecimento, o ensino, a instrução, para levar o entendimento àqueles que precisam do conhecimento da verdade para que sejam libertos. Se você deseja, se interessa,
sabe a necessidade que é de buscar o conhecimento de Deus. E se assim desejar, eu estou com vários vídeos de instruções lá no meu canal no YouTube, com vários assuntos, vários esclarecimentos, abordando e confrontando vários ensinamentos que não condizem com a verdade. Lá no meu canal no YouTube, no Kawaii, no Instagram, aqui no Face. E sempre estou com esse trabalho, esse compromisso de estar levando o esclarecimento, levando para o povo a informação da verdade que liberta, a ministração do Evangelho de Cristo, para que todos aqueles que ouçam, creia, seja salvo. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua atenção. E se você não concorda comigo, eu respeito a tua opinião. Mas o que vai prevalecer é a verdade. E se você acha que eu não preguei a verdade, me corrija, me confronte com um argumento plausível da palavra. Mostre que eu estou errado. Tudo que eu preguei está errado pela palavra. Porque eu aqui preguei o que a palavra me autoriza. Agora, se você acha que eu estou errado, me convença usando o argumento plausível da palavra para contrariar o que eu preguei. Agora, eu levo a verdade. Eu não sou a verdade. Eu levo a verdade. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, irmão. Meu compromisso não é agradar ninguém nesse sistema religioso. Eu não estou fechado e nem sou propriedade nem negócio de nenhum líder religioso, de nenhuma igreja, nenhuma religião. O meu compromisso é no reino de Deus, com Cristo, que é o governo que me governa, pela palavra dele. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.